Vou apresentar aqui a resolução da prova, pessoal. Então, foram passados os dados de calibração do sensor e o que a gente deveria fazer é fazer análise de regressão na compressão da ida, na compressão na volta, na tração na ida e na tração na volta. Eu usei o método dos mínimos quadrados. Então, eu calculei a massa ao quadrado, a tensão de saída ao quadrado, multipliquei um pelo outro, e aí fiz a fórmula onde A é N são 7, vezes somatória de xi vezes yi, é esse valor aqui, menos somatória de xi, que é esse valor aqui, vezes somatória de yi, dividido por N, que é 7, vezes xi ao quadrado, desculpa, somatória de xi ao quadrado, menos somatória de xi, ela toda ao quadrado. E B segue essa outra fórmula aqui. Então, o A eu achei menos 0,13981924 vezes x, mais menos 0,03401613 para o valor do B na compressão na ida. Na compressão na volta tem alguns valores um pouco diferentes. Eu levantei também o valor de AX mais B, o valor obtido de tensão menos AX mais B, elevei isso ao quadrado para a gente ter um maior erro quadrado em módulo. Então, os valores dos erros são muito pequenos, tanto para a compressão na ida, quanto na compressão na volta, quanto na tração na ida, quanto na tração na volta. E essa aqui era a resposta da letra A. Alguns alunos só apresentaram a média da tração na ida e na volta, ou a média da compressão na ida e na volta, ou a tração na ida e a compressão na volta. E era para mostrar os quatro, por isso que eu tirei ponto de alguns alunos. Mas quem mostrou tudo recebeu 100%. Quando pede a esterese, eu só vou pedir, pessoal, para vocês não acreditarem que é uma função que parece uma exponencial, é porque no OpenOffice, para eu colocar essa linha aqui em escala, eu tenho que vincular isso com data e fica tudo errado. Aqui está colocando como se fosse o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. É quase uma escala logarítmica, porque aqui está 7, aqui está 12. Ou se aqui é 7, aqui é 4, aqui é 2,5, aqui é meio, tá vendo? Se fosse meio, o 1,4 ia estar aqui, tá? O 2,5 ia estar aqui. Isso aqui é uma reta. Na esterese, eu tenho que fazer o gráfico da tensão na ida, da tensão na volta, e ver a diferença entre eles, tá? A diferença entre este e este, entre este e este. Eu até coloquei aqui o valor de AX mais B na ida. Não coloquei na volta para não confundir. E a esterese é a diferença entre a ida e a volta. Eu não coloquei esse valor em módulo. Até poderia colocar aqui em módulo, tá? E colocar todos os valores aqui em módulo. Teve gente que mostrou esse erro em módulo. E aí o gráfico saiu mais ou menos assim. E, de novo, a escala em X, ela não está... o X não está em escala, tá? É como se fosse o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, espaçado normalmente. Isso daqui ficaria bem mais compactado na esquerda, enquanto isso aqui estaria mais espalhado na direita. Mas nitidamente dá para ver que tanto compressão quanto tração têm diferenças muito pequenas. E o erro de esterese seria o maior erro encontrado entre eles, tá?
Ou esse aqui é o maior erro encontrado na tração, esse valor aqui. Esse aqui é o maior erro encontrado na compressão, esse valor aqui. Algumas pessoas só mostraram o gráfico. E se vocês notarem o gráfico, mesmo esse com um x fora de escala, tanto ida quanto volta, inclusive a curva AX mais B, eles são muito unidos, mal dá para ver diferença, tá? Tanto é que a gente está com 3 casas depois da vírgula, quando o resultado tem uma casa depois da vírgula, tá? Então são erros 100 vezes menor do que... E o sistema tem um comportamento linear. Alguma pergunta sobre esterese, pessoal? Algumas pessoas fizeram a equação de regressão de ida e de volta para fazer cálculo de esterese. Isso estava errado. O correto era usar os valores já entregues para vocês de tensão de ida e de volta. Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Não, tudo certo, professor. E, por fim, tem o valor da sensibilidade. A sensibilidade, pessoal, nada mais é do que o valor encontrado para a média de A. Aqui eu tenho o valor da regressão na ida, o valor da regressão na volta para a compressão, calculei a média e tem essa sensibilidade. Eu até poderia fazer a média da compressão e tração, desde que eu soubesse que a compressão está nos valores de x negativo e o valor da tração está no valor de x positivo, tá? Mas algumas pessoas fizeram isso, mas a sensibilidade nada mais é do que o valor de A para a média entre ida e volta, de tração e compressão. Esse daí era bem mais fácil de ser feito. Ouvi de alguns alunos que essa questão demorou muito para ser feita porque vocês estavam fazendo isso no módulo 4, se eu não estou enganado. É módulo 4, né? Deixa eu ver aqui. Professor, se o senhor for conseguir na próxima disponibilizar a tabela, os dados, por exemplo, em Excel, aí ajuda também, que eu demorei para copiar todos os dados. Sim, eu vou disponibilizar o gabarito da prova para vocês, tá? Então, essa aqui foi a questão 1, valendo 15 pontos. A questão 2 é essa daqui. Por uma amostragem de sinal, após a coleta de 10.000 pontos a 10 kHz, obteve-se uma frequência de 300 Hz com amplitude de 2,5 e uma frequência de 1.230 com amplitude de 2,1. Sem identificação de qualquer tipo de vazamento nas frequências. Repetindo a coleta, agora aplicando um filtro passa-baixa de segunda ordem com frequência de corte de 5 kHz e ganho de 1,01, a resposta em frequência apresentou uma frequência de 300 Hz com amplitude de 2,5 volts e uma frequência de 1.230 com amplitude de 1,1 volt, sem vazamento. Qual dessas frequências obtidas é uma frequência fantasma? Justifique. A frequência que teve diminuição na amplitude sofreu o efeito do filtro passa-baixa, portanto, é uma frequência fantasma, nesse caso, a frequência de 1.230. Fiquei surpreso que todo mundo acertou essa questão. B. Surpreso positivamente. B. Se a frequência de amostragem alterasse para 2.000 Hz e mantiver o número de pontos coletados, qual será a mudança na discretização da frequência após a transformada de Fourier? O novo DF vai ser 2.000 sobre 100.000, 10.000, ou seja, 0,2 Hz. O DF original é 10.000 sobre 10.000, ou seja, 1 Hz. Então, cai de 1 Hz para 0,2 Hz. O DF aumenta de 1 Hz para 0,2 Hz. Falo cai porque diminuiu, mas eu tenho um DF menor, eu vou ter uma discretização maior do sistema. Teve gente que não fez essa questão. Acho que uma pessoa não fez essa questão.
C. Se o número de amostras for alterado para 50 com frequência de coleta de 1 kHz, quais as frequências apresentariam erros de vazamento? Justifique. O novo DF para 1 kHz, 50 amostras, são 20 Hz. Nesse caso, a frequência de 300... Desculpa, a frequência de 1230 apresentaria erro de vazamento, porque ela não é múltipla de 20 Hz. A frequência de 300 é múltipla de 20, então não vai apresentar erro de vazamento. E a D? Ninguém acertou essa questão. Caso o tempo total de amostragem máxima admitido em função do sistema for de 500 milissegundos, qual seria o número total de amostras coletadas para atender esse tempo de coleta sem obtenção de erro de vazamento? Bem, para responder essa pergunta, tinha que entender que se eu tenho uma frequência fantasma, eu não tenho que levá-la em consideração. Então, eu não vou levar em consideração a frequência de 1230 Hz. Muita gente levou isso em consideração. Teve gente até que estimou que a frequência real deve ser de 8.770 Hz ou 8.770 Hz, porque está espelhado em 5 kHz. Só que não dá para a gente inferir isso, mesmo sabendo que a diminuição foi pequena e que provavelmente seja essa frequência. Então, a frequência mínima de amostragem, sabendo que a gente tem uma frequência no sinal de 300 Hz, tem que ser 2 vezes 300, ou seja, 600 Hz. E aí, para o tempo total de amostragem seja meio segundo, então n vezes 1 sobre 600 tem que ser igual a meio. No caso, a gente teria 300 amostras com uma frequência de coleta de 600 Hz. Essa era a resposta da letra D. Todo mundo calculou de outra forma a letra D. Por isso ninguém tirou a nota máxima na prova. Alguma pergunta, pessoal, nessa questão? Então, vamos para a matéria nova. Já disponibilizei para vocês a parte de sensores bimetálicos piezoelétricos de efeito Hall e sistemas de medição de temperatura. Bem, essa primeira aula aqui, ela mostra, basicamente, quais são os fundamentos dos sensores de temperatura. Quais são os principais fundamentos dos sensores de temperatura. Sejam eles sensores bimetálicos, onde a gente usa 2 metais, sensores piezoelétricos e sensores de efeito Hall. O sensor bimetálico sofre 3 efeitos: o de Seebeck, Peltier e Thomson, além do efeito Joule, que qualquer material por onde passa a corrente, ele sofre um aquecimento. O efeito Seebeck, ele aparece nas juntas bimetálicas. O Peltier também, enquanto o Thomson, ele diz respeito a um único material. O Seebeck diz que uma tensão é criada quando 2 metais são unidos, formando uma junção, e esta é aquecida. Se eu tenho o metal B aqui no azul, o metal A no vermelho aqui, se um dos pontos da junção está numa temperatura mais fria do que a outra, isso vai gerar uma tensão entre eles. Vai ter uma diferença de potencial que vai ser uma constante alfa AB, que é o constante de Seebeck, vezes a diferença de temperatura entre as junções. E a maioria dos sensores fazem uso desse tipo de característica. Então, vai se criar uma tensão quando as junções estiverem em valores distintos. Normalmente, uma das junções está no ambiente, enquanto a outra está no local a ser medido. O efeito de Peltier é o inverso. Se passar uma corrente entre junções, esta vai ficar aquecida e resfriada dependendo do sentido da corrente. E aí,
a quantidade de calor vai ser proporcional à corrente, e essa proporcionalidade é o coeficiente de Peltier. O efeito de Peltier faz com que a gente consiga criar as células de Peltier, são realmente finas, e dá para a gente fazer refrigeradores e aquecedores muito pequenos. Elas são muito potentes e consomem muita energia. E o efeito Thomson diz que a corrente que passa por um material produz diferentes efeitos, e um deles é a absorção ou emissão de calor que ocorre em função da direção que a corrente está passando. Então, quando a gente olha um sistema bimetálico, todas essas três características acontecem, desde a geração de tensão por causa da diferença de calor, desde a diferença de temperatura gerada por uma corrente, desde a absorção aqui ou emissão de calor gerado por causa do efeito Thomson. E aí tem que ver qual é o efeito dominante. Se o efeito dominante é o efeito Seebeck, a gente tem um termopar. E basicamente os termopares seguem essa lei. Tem os sensores piezoelétricos e piroelétricos, e aí piezoelétrico ele vai gerar uma descarga em função dele ser comprimido ou descomprimido. E essa amplitude, essa descarga, essa tensão só vai acontecer no momento em que a força é aplicada. Então, logo a força se mantém constante, essa tensão ela volta a zero. Quando você deixa de aplicar a força, ele volta a ter um pico no sentido inverso. Então, ele não mede a força em si, mas ele mede variações de força, ou seja, na compressão ou na descompressão. E aí, a gente consegue ter um resultado que vai ser um deslocamento em função da tensão que você aplica no material, ou o inverso. Aplicado uma força, eu vou ter uma diferença de potencial. Aplicado uma deformação, eu vou ter uma corrente elétrica. Aplicado um campo elétrico ou uma corrente, eu vou ter uma variação no próprio material. Ele vai se comprimir ou não. E assim faz com que a gente possa usar os sensores piezoelétricos como atuadores também. O fenômeno piezoelétrico é sensível à direção, e os circuitos geralmente fazem uso do sensor piezoelétrico que está aqui, um capacitor aqui, essas 4 resistências, outro capacitor e um amplificador operacional. É claro que isso aqui é a parte da amplificação do sistema, porque a tensão gerada pelo sensor piezoelétrico ela é muito pequena. Então, a gente vai ter uma frequência de corte que vai ser 1 sobre 2π Rn vezes Cn, onde Rn é o valor das resistências que a gente está colocando aqui, e Cn é o valor das capacitâncias. O ganho R2 é menos R2 sobre R1, e o offset, a tensão de offset na saída, é 5 vezes R4 sobre R3 mais R4. Então, para usar um sensor piezoelétrico, a gente tem que usar um circuito com amplificador operacional, resistores e capacitores. Aqui está o princípio de funcionamento, eu vou deixar para vocês verem isso na apresentação. Tem os sensores de efeito Hall, que uma carga em movimento em meio a um campo magnético vai sofrer uma ação de uma força chamada força de Lorentz, e isso vai gerar com que uma carga elétrica fique positiva e negativa num determinado local. Se eu tiver um elétron passando por aqui, passando corrente aqui, e tem um campo magnético aqui B, essa face vai ficar negativa, essa outra face vai ser positiva, então eu vou ter uma diferença de tensão entre essas duas faces, e é isso que vai fazer a gente perceber
qual é o valor ou do campo magnético ou da corrente que está passando por aí. E aí a gente tem os diversos sensores de efeito Hall. Esse daqui, por exemplo, ele é não invasivo e ele, com a variação da corrente numa bobina aqui, vai saber qual é a intensidade da corrente que está passando, porque essa corrente vai gerar um campo eletromagnético no ambiente. E assim a gente vai conseguir mensurar a corrente num cabo sem a gente precisar invadir o cabeamento. E isso faz com que a gente tenha poucos problemas de atrito e aquecimento. E aqui são os principais pontos dessa aula. Então, maiores detalhes vocês podem ver no vídeo que foram colocados. E aí aqui a gente fala como é que a gente vai medir as temperaturas, quais são os sensores de temperaturas, e vamos falar desses sensores em função dos princípios que já foram mostrados. A gente tem as termorresistências, os termistores, os termopares, instrumentos de radiação e óticos. Já vimos termistores, o LM35, tanto que o módulo 1, que a gente fez uso do LM35 com Arduino, o módulo 5, que vocês estão fazendo agora, é a resposta a uma função degrau de um LM35. Aqui explica as temperaturas de referência, os dispositivos metálicos que liga e desliga, e são duas chapas que têm diferentes coeficientes de dilatação. Sim, a gente vai ter muitos dispositivos que conseguem ligar e desligar uma determinada temperatura, e o set point vai ser, se eu tenho um contato aqui e outro contato aqui embaixo, quanto mais baixo tiver esse contato, maior tem que ser a temperatura para ele fechar. É assim que a gente regula o set point do sistema. Aqui mostra como é que a gente monta um circuito, geralmente é com uma fonte de Wheatstone. As termorresistências têm esse tipo de representação. Um exemplo de termorresistência do tipo RDT e o circuito com, se vocês olharem, esse aqui é o sensor do tipo RDT, e esse sensor está colocado aqui, e vai ter todo um circuito elétrico para transmitir esse sinal desse sensor de temperatura. Aqui fala dos termistores, eles não são tão... não tem uma resolução tão boa quanto os termorresistências, só que são bem mais baratos. E aqui vou deixar para vocês verem, temos aqui um circuito de termômetro com esse transmissor. As características dos termistores e junções comerciais. A gente vai ver o LM35 aqui, tem o LM35A, 35D, mas tem outros também. A ilustração da lei dos termopares, os termopares, e aqui falam das primeira, segunda, terceira, quarta e quinta lei dos termopares. Instrumentos de radiação e ótico, a gente vai usar características de radiação, basicamente. Os principais princípios, as fontes, os corpos, o corpo negro, a diferença entre eles, e as imagens hipotéticas geradas por um pirômetro óptico. Não necessariamente a gente vai ver objetos com a mesma temperatura na mesma cor, mas sim com a mesma irradiação, vão ter a mesma cor. E os principais pontos do capítulo, tá? Então, gente, vocês têm o vídeo aqui para assistir. Vocês podem me perguntar dúvidas. Depois da prova, foi isso que a gente definiu no plano de ensino remoto, passar esses 2 pontos. Na prova, a gente ainda não fez a aplicação da
terceira lista de exercícios. Terceira lista? Caiu? Peraí. Não, a gente não fez. Não caiu na prova. Os circuitos elétricos para instrumentação, isso, porque isso não está na terceira lista. Na semana que vem eu vou apresentar a quarta lista e as medições de pressão, vazão e nível. Então, eu vou pegar a parte de circuitos elétricos e já vou aplicar em medição de força e conjugado, medição de temperatura nessa lista. No dia 17, vocês entregam a quarta lista e a gente resolve ela, para depois a gente ter no dia 24 os elementos finais, no dia 31 a norma ISA, apresentação da quinta lista, a entrega da quinta lista e resolução, e por fim, o segundo questionário. Na semana que vem, vocês vão me entregar, no dia 10 de maio, o relatório 5, e a gente vai ver análise de dados de calibração do sensor de posição. Eu vou passar os dados do sensor de posição para vocês fazerem. Se vocês notarem, a gente está falando de temperatura e vocês já estão fazendo uma análise dinâmica do sensor de temperatura. Falamos de posição e fizemos o tacogerador, ainda vamos falar de um sensor de posição, que é um sensor resistivo. Basicamente, o que a gente está vendo são como é que a gente pega sensibilidade, linearidade dos sensores e como é que esses sensores funcionam, tá? A gente está encaixando bem a parte teórica com a prática e em breve a gente termina essa disciplina. Eu acredito que todo mundo vai passar. Vocês têm alguma pergunta para fazer, pessoal? Alguma dúvida? Não, professor, eu acho que está tudo bem esclarecido. Ó, tem bastante material para vocês lerem. Ninguém me fez pergunta até agora sobre força, conjugado, LVDT. Passei já sensores de temperatura para vocês lerem e assistirem. Então, semana que vem eu apresento a lista e vamos ver como é que vai ser a quarta lista, ok? Não tendo mais dúvidas, pessoal, vou dispensar vocês.